Eterno, nesse momento chegamos mais uma vez diante da Tua presença. Nesse momento pedimos que o Senhor venha nos ensinar e também venha falar conosco através da porção dessa semana cheia. Abre as nossas mentes para que nós possamos compreender a Tua palavra e que ela venha ficar gravada no nosso coração. Amém. Estamos no livro de Números, capítulo 15. O nome da porção dessa semana, a porção de Shlach, que quer dizer envia. E o começo da história dessa semana, da porção da semana, ela vai falar aí sobre os espias, né? Hoje eu quero fazer algo diferente. Quero convidar o Salésio para ler a primeira aliada. Pode ler, Salésio? E falou o Eterno a Moisés, dizendo: envia para ti homens e espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Um homem por cada tribo de seus pais enviarás, sendo cada qual príncipe entre eles. E enviou-os Moisés desde o deserto de Parã, segundo o mandato do Eterno. Todos eles eram homens, cabeças dos filhos de Israel. E esses são seus nomes: da tribo de Ruben, Shamuá, filho de Zacur; da tribo de Simão, Shafat, filho de Huri; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefuné; da tribo de Isahar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oshea, filho de Nun; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zodi; da tribo de José; da tribo de Manassé, Gade, filho de Susi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali; da tribo de Asher, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Narbi, filho de Vossi; da tribo de Gad, Geuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que enviou Moisés para espiar a terra. E chamou Moisés a Oshia, filho de Nun, e Yehoshua, e enviou-os Moisés para espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi aqui pelo sul, e subireis ao monte, e vereis a terra, que tal é ela, e o povo que habita sobre ela, se é forte ou fraco, se é pouco ou numeroso, e que tal é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tal as cidades em que habita, se em cidades abertas ou em fortalezas, e que tal a terra, se ela é rica ou se é pobre, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Amém. Então começa relatando o quê? A história dos espias. Agora eu quero fazer uma pergunta. O que os espias foram ver em Canaã? Terra. Também. Quem habitava? Quem habitava? A cidade se era fortalecida, não? Correto. Então é dito que os espias são enviados para espiar a terra, o que continha na terra, né?
E essa história ela vai estar relatada em Números e Deuteronômio. Eles eram, se a gente prestar atenção na história, a gente vai ver que eles eram um grupo de líderes. Foi escolhido um grupo de líderes. O líder de cada tribo foi escolhido para ir ver a terra, né? Enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã antes da chegada dos israelitas lá. Então a gente sabe que eles estavam com destino a Canaã. Só que eles teriam que ver o que continha lá, o que existia, e trazer a resposta. E o que a gente conhece dessa história aqui? Ela está escrita em Números e Deuteronômio, correto? Que foi escrito por quem? Por Moshe. Moshe Rabbeinu escreveu esses 6 livros. Que são Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Mais um. Pois é, você falou 6, qual é o sexto? Qual é o sexto que Moshe escreveu? Livro de Iyov. É dito que quando Moshe envia os espias na terra de Canaã, o que eles foram fazer realmente seria ver se ainda existia Jó, se Jó ainda estaria vivo. Porque é dito que não poderiam entrar na terra de Canaã se Jó ainda estivesse vivo. Então Jó teria que estar morto para eles poderem entrar na terra de Canaã. Né? Então, a gente vai ver que na história, quando vocês forem ler a história, essa história até de Jó, vai falar de Jó, ela está dentro do Tratado de Sotá. Não estou lembrado do capítulo. Né? Mas vai relatar ali que os espias são designados a irem à terra de Canaã. E lá habitava Jó. E é dito que era para eles passarem despercebidos nas cidades. Mas quando eles iam passando, sempre surgia alguma coisa. Se passasse numa cidade, acontecia uma epidemia. Se passasse na outra cidade, acontecia sempre algo na cidade. Se fosse nos dias de hoje aí, nós iríamos botar uma epidemia numa cidade, dengue em outra cidade. Entendeu? Covid na outra. Covid na outra. Cada cidade que eles iam passando, ia acontecendo algo estranho. Para quê? Porque para que as pessoas não ficassem prestando atenção nos 12 espias. Para que eles passassem despercebidos. Né? Então a gente vai ver também que dentro dessa terra existia uma cidade que era aonde Jó morava. Então é dito que quando os espias passam na cidade de Jó, acontece algo e Jó vem a falecer. Porque era também a principal função dos espias, trazer a notícia sobre Jó.
porque Moshe conhecia Jó. Então, a história vai dizer que quando eles entram na cidade, Jó ainda estava vivo, mas acontece algo e Jó vem a falecer com a chegada dos espias. Então, quando eles voltam, trazem as notícias da terra e dizem que Jó havia falecido. Aí eles começam a marchar e andar para a terra de Canaã. Então a gente vai ver que os espias, eles foram designados com uma função, enviados pelo seu líder, Moshe. Eles voltaram relatando que a terra era muito boa, mas estava cheia de gigantes e inimigos temíveis. Isto fez com que os israelitas chorassem e reclamassem que não queriam entrar na terra. 2 dos 12 espias, Yehoshua e Caleb, tentaram amenizar os seus medos e lembrar ao povo o compromisso que Deus e o que ele tinha feito aos israelitas antes, quando estavam no Egito, até o momento da chegada aonde eles estariam agora. Agora, para você refletir um pouco, se os 12 espias foram ver a terra e voltaram e trouxeram só notícias ruins, alguns vão dizer que eles trouxeram notícias ruins porque não queriam perder o seu cargo, né? E não queriam atravessar e chegar até lá porque lá eles teriam que trabalhar. E perderiam a vida tranquila que teriam no deserto. Mas observe, se eles vão a Canaã, chegam lá e encontram as pessoas, eles vão relatar que eles seriam como gafanhotos perto da grandeza dos gigantes. Então, quantos metros deveriam ter esses gigantes? Pensa você, pequeno, igual nós somos hoje, entrar aí numa terra onde teria aí uma Joinville, vamos supor, entrar dentro de uma Joinville com pessoas de 7, 8, 10 metros de altura. O que nós iríamos fazer? Nós iríamos passar de longe, não iríamos entrar e voltaríamos e dizer, ó, se você for lá é morte na certa, eles vão te pisar. Você vai ser como uma formiga. É dito que uma casca de noz, serviria às vezes de abrigo para os espias. O Midrash vai relatar isso. Então pensa você o tamanho das frutas que existiriam lá. Tamanho que seria essa noz? Agora eles voltam e trazem notícia. É uma terra que devora os seus moradores. Tudo era gigante. Uma terra, se você plantasse, você colhia. Terra muitíssimo boa, diz a porção. Então, se você plantasse, você ia colher, mas não aquele pouquinho que você estava esperando.
Você ia colher o triplo. Além do triplo, você colheria. Se você plantasse arroz, vamos supor, nos dias de hoje, o grãozinho, 1 centímetro. Se fosse lá em Canaã, plantando arroz, quantos centímetros teria um arroz? Mais ou menos assim. Tamanho de uma melancia. Então a terra era muitíssimo boa, diz a porção, né? Essa terra era a terra de Canaã. Agora, saindo de Canaã, voltando lá para o Jardim do Éden. Se um grão de arroz seria como uma melancia em Canaã e no Jardim do Éden, que depois do pecado, a terra perdeu a força. Então, que tamanho nós botaríamos esse grão de arroz? Só para você pensar um pouco. Então, por isso que é dito na Bíblia que o que nós pensamos, o que nós imaginamos sobre o Olam Rabá não é nada o que nós pensamos, o que nós achamos. Totalmente diferente. Mas só para você ter uma noção, né? O tamanho que seria uma fruta. O tamanho que seria essas árvores. É dito por historiadores, cientistas, que muitos montes que existem na Terra, montanhas, são árvores petrificadas. Ainda mostram fotos, e se você analisar bem, você vai ver que foram cortadas, foram derrubadas, e ficou oco em cima. Você olha, às vezes parece um vulcão, mas eram árvores. Assim diz os historiadores. Então pensa você, se uma árvore cortada parece uma montanha, qual seria o tamanho das pessoas? Só para a gente pensar um pouquinho. E é dito que os espias, eles vão à terra de Canaã e voltam e trazem consigo o quê? Frutos. As duas frutas que vão aparecer ali, que eles trazem, a qual? A uva e a romã. Pensa você agora o tamanho que seria esse cacho de uva e o tamanho que seria essa romã. Então eles trazem e mostram para o povo, contam as notícias. E o povo, vendo o tamanho das frutas, ficam com medo, porque eles imaginam, se um fruto é desse tamanho, imagina as pessoas que estão lá. Eu teria medo, você com certeza teria medo de ir lá. Seria assim, um medo e uma alegria, porque eles pensavam, talvez assim, o fruto é grande, então ele tem uma parte do Jardim do Éden, fagulha ali. E aí pelo outro lado, os habitantes, que é o medo, né? Os gigantes. Exato. Então, eles esqueceram de um detalhe. Mas com todo aquele medo que eles sentiram, e a alegria que eles também sentiram, no mesmo tempo, né? Eles esqueceram de algo muito importante. Quem estava com eles até o exato momento? Porque saíram do Egito, viram as 10 maravilhas do Egito, que o Eterno operou para eles. Passaram o Iansuf,
receberam a Torá do Eterno. Agora a única coisa que eles teriam que fazer era o quê? Obedecer. A única coisa que eles teriam que fazer era obedecer. Já tinham visto maravilhas, tinham visto muitos milagres, agora estava à beira de alcançar, queremos dizer na nossa linguagem, a vitória, né? A vitória estava na mão, quase garantida. E o que acontece? Quando chega na última fase, eles desanimam. Eles desanimam, como diz o ditado aí, e perderam tudo. Perderam tudo. Passaram por muitas provas, muitas, e o Eterno livrou de todas, mas chegaram na última, eles desanimaram e perderam tudo. Quando falo perderam tudo, e eles acabaram morrendo. Morrendo por quê? Deram ouvido a Lashon Hara. Deram ouvido a coisas que não deviam. Muitas vezes é assim, hoje, na nossa vida é assim. Viemos enfrentando batalhas, viemos enfrentando os problemas e vamos vencendo, vamos vencendo, vamos vencendo. Quando o Eterno está ali, ó, com a bandeja na mão, pronto para te entregar a bandeja ali que você tanto almeja, você desiste. Nós desistimos. O que está faltando para nós é só esticar os braços e pegar a bandeja. E nós desistimos. Sempre acontece isso. Com Israel não foi diferente. Era só um passo a mais para o povo dar, só um passinho a mais. Eles desistiram. Eles deram ouvido àquelas pessoas que não era para dar ouvido. Aquelas pessoas que iam contra. Era uma nação, só contando os homens, com 6 milhões de pessoas, contando os homens apenas. E quantos foram à terra de Canaã e trouxeram a notícia? 12. Somente 12 pessoas. Ainda 2 não deixaram se levar pelas más companhias. Então ficou 10 pessoas. De 6 milhões de homens, somente 10 pessoas fizeram com que toda uma nação viesse a morrer no deserto. Então pensa você, 10 pessoas falaram mal, somente 10 pessoas mataram a nação toda. Mas agora algo mais importante ainda. Por que aqueles 6 milhões de pessoas morreram? Porque deram ouvido. Só porque deram ouvido. Foi só por isso que eles morreram. Porque deram ouvido a pessoas que falavam mal. Por isso que eu sempre falo,
nós temos que cuidar com a nossa língua. Sempre falo isso. A maior arma que o ser humano possui é a língua. Por isso que é dito em muitos lugares que a língua é uma espada de 2 gumes, de 2 fios, corta dos 2 lados. Você soltou uma palavra, você não busca mais. Não. Já era, o estrago já está feito. Né? Se você soltou uma má palavra, é destruição total. Se você soltou uma palavra de brahá, você materializa também. Então o que nós temos que fazer? Vigiar com a nossa língua. Agora o mais importante, voltamos um pouquinho, o mais importante é ouvir. Se alguém falou algo, o maior problema ainda está em você escutar o que a pessoa falou. Aí você morre. Se você der ouvido na palavra má, você morre. Foi o que aconteceu com toda a nação. De 20 anos para baixo, se salvaram, mas dali em diante, todos pereceram. De 20 anos para cima, só 2 pessoas se salvaram. 2. 6 milhões de pessoas, 2 pessoas. 2 pessoas não deram ouvido às 10 pessoas que falavam mal. Isso é uma coisa que a gente tem que parar e analisar. Pensa você, 6 milhões de pessoas, todas morreram, 2 se salvaram. Botando no literal. Para você ver o quão magnífico, maléfico é o dar ouvidos a coisas más. Vamos adiante. É dito, os sábios vão dizer que esse dar ouvido e o falar mal, ele pode ser considerado o pecado pior do que aquele bezerro de ouro que foi feito outrora. Para você ver o tamanho da gravidade do falar mal e o dar ouvido. O pecado dos espiões foi pior que o pecado do bezerro de ouro, em muitos níveis. No pecado do bezerro de ouro, o povo não rejeitou completamente a Deus e a Moshe. Eles simplesmente erraram. Os sábios vão dizer, pensando que Moshe desapareceu e que Deus não mais se revelaria manifestantemente a eles. Portanto, sentiram necessidade de procurar um Deus que pudesse servir de intermediário entre eles e o Criador. Consequentemente, Deus mais tarde perdoou os judeus por esse pecado. No entanto, quando se tratou do pecado dos espiões, o povo negou a capacidade de Deus de operar neste mundo e ajudá-los a conquistar a Eretz Israel. Então, o pecado que os espias fizeram as pessoas cometer foi
pior do que o pecado do bezerro de ouro. É dito que o pecado do bezerro de ouro, que foi cometido pelas pessoas lá no deserto, é o resultado de hoje não se ter muitas, porque vamos dizer assim, a maioria das pessoas serem ricas. Diz que uma das razões para as pessoas de hoje não serem afortunadas seria o pecado do bezerro de ouro. A partir desse momento, decaiu a parte financeira. O pecado dos espiões teve consequência a longo prazo, incluindo a destruição do templo sagrado e a instituição de Tisha B'Av como o dia de luto. Elikutei Morar Nachman de Breslov implora o profundo impacto do pecado dos espiões na história judaica e sua conexão com Tisha B'Av. O que é Tisha B'Av? Quem lembra? 9 de Av, né? É o dia da destruição do templo, mas que aconteceram uma série de catástrofes sempre no mesmo dia. Para você ver que as coisas elas estão sempre num ciclo. Por isso que quando alguém faz aniversário, alguém escreve lá, eu principalmente, novo ciclo. Não sei se vocês notaram isso, né? Eterno te conceda a graça, te abençoe nesse novo ciclo. Que te dê força para você passar, porque aquelas provas que você passou, elas vão, semelhantemente, elas vão voltar. Então nós acabamos um ciclo e começamos outro. Pois foi por causa do pecado dos espiões que Moshe Rabbeinu implorou: por favor, perdoe a iniquidade do povo. Números 14 e 19. E foi o pecado dos espiões que causou a destruição do templo sagrado. Como ensinaram nossos sábios de abençoada memória: vocês chorarão sem motivo. E a gente vai ver que a destruição do templo foi uma das maiores catástrofes para o povo reunido. Então a gente vai ver que o que nós temos que fazer é não dar ouvidos a esses espias que falam mal, mas sim escutar aqueles dois sábios que falaram o quê? Falaram o bem. Eles falaram que a terra era muitíssimo boa. Eles falaram que a terra tinha gigantes. Eles falaram que Jó habitava lá, mas tinha morrido. E eles falaram um detalhe importante que os outros não falaram: que eles podiam conquistar a terra. Porque o Eterno estava com eles. É isso que conta a história? É isso? Os dois, né? Dois falaram.
Yahushua e Caleb. Os dois falaram que a terra era uma terra muitíssimo boa. Falaram a mesma coisa que os outros, mas porém o Eterno está conosco e nós venceremos. Foi isso. Essa foi a diferença. Só trazendo para os dias de hoje. Só que as pessoas, nós, quando falo as pessoas, todos estamos incluídos, principalmente eu. Nós damos mais atenção a quem? As pessoas que falam bem, as pessoas que falam mal. Mas sempre vamos ouvir a pessoa que fala mal. Esse é o nosso problema. Muitas vezes nós não conseguimos algo por causa disso. Sempre demos ouvidos às pessoas que falam mal. Nós temos aí o quê? Que nós podemos chamar isso? Nós podemos chamar de o complexo do gafanhoto. Porque nós temos medo, né? Nós vamos escutando as pessoas que falam contra, porque nós temos medo, às vezes, de confrontar. Assim aconteceu com os espias. O encontro dos espias com os Nefilins fez com que se sentissem como gafanhotos, insignificantes, uma percepção que relatam ter sido partilhada pelos habitantes da terra. Que foi o que aconteceu com eles. Eles se sentiram como gafanhotos, pequenininhos, insignificantes. Muitas vezes nós, perante as adversidades, nós se sentimos como os gafanhotos. Como eles se sentiram, como gafanhotos. Né? Éramos como gafanhotos aos olhos quando estávamos diante desses indivíduos enormes, e assim éramos aos olhos deles. Eles também se relacionavam conosco como criaturas pequenas e inúteis. Quantas vezes nós também nos sentimos pequenos? E por que não dizer inúteis? E nós damos ouvido mais a isso do que a palavras boas. Quando na verdade nós teríamos que pensar o quê? Nós somos capazes e nós não vamos abaixar a guarda para esses gigantes. Mas sempre fazemos ao contrário. Os enormes frutos que os batedores trouxeram também serviram para ilustrar vividamente aos seus ouvintes as prováveis dimensões das pessoas que habitavam a terra. Então, só pelo fruto, que nem eu falei antes, eles teriam já a imaginação do tamanho que eram as pessoas. E isso causou um grande medo. Para finalizar, no momento do retorno dos espias, está ligado ao 9º de Av, ou dia 9, né? Um dia de luto por gerações. Rashi
O comentarista vai dizer que conecta o retorno dos espiões ao significado histórico e contínuo de Tisha B'Av, que foi na mesma data. O ciclo que vai e volta. Até nos dias de hoje, quando chega próximo a essa data, Israel já fica em alerta. Pode acontecer algo semelhante, alguma tragédia. Então todos nós já ficamos em alerta, né? As deficiências espirituais dos espiões. O medo e a aparente fraqueza dos israelitas eram resultado de suas deficiências espirituais e não da força de seus inimigos. Então a gente vai ver que o medo tomou conta das pessoas. Muitas vezes o inimigo, a aparência do inimigo vai nos causar o medo. A imensidão do inimigo, da sua força, vai nos causar o medo. Mas e a fraqueza espiritual qual seria? A não confiança no Deus que nós servimos. Nós prestamos atenção no inimigo e esquecemos de Hashem. Esquecemos que nós temos do nosso lado um Deus forte, poderoso, Senhor das batalhas, que fez milagres, maravilhas por nós no Faraó, lá atrás, e segue fazendo. Só que quando chegou perante o inimigo, nós esquecemos do que ele faz por nós. Mas Baruch Hashem, que nós venhamos a enfrentar o inimigo pelo seu nome. E não venhamos fazer como a maioria das pessoas fizeram, fracassando no último momento, não conseguindo passar a última fase, o último obstáculo, mas que o Eterno nos dê força para que nós consigamos prosseguir, e assim vencemos a batalha e chegar no nosso alvo, que é a Canaã, a terra prometida. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Amém.